tarde a todos. A presente comunicação que irei realizar pretende retratar e reforçar a importância que a arte teve para as ciências, nomeadamente para as ciências da saúde, revelando como esta está presente em diversas áreas do cotidiano. Antes de mais, penso que é necessário estipular uma pequena definição do que é a arte. No entanto, a arte, como sabemos, é uma área muito subjetiva e é praticamente impossível defini-la. Por isso, irei tomar por base aquilo que é considerado arte durante o Renascimento, que é a época histórica que será mais retratada durante esta comunicação. Portanto, durante o Renascimento, a arte recupera valores da Antiguidade Clássica e o seu objetivo principal é imitar a realidade e aperfeiçoá-la, enquanto que durante a Idade Média tínhamos uma arte mais virada para o valor interior das figuras e agora, no Renascimento, tal como na Antiguidade Clássica, a forma das figuras volta a ganhar importância. Para se conseguir imitar um mundo real, surgem diversos métodos que facilitam este processo. Temos a perspectiva, que consiste essencialmente no reconhecimento de regras geométricas que, quando aplicadas na representação dos espaços e dos objetos, permitem que a pintura ou o desenho ganhe profundidade. E outro exemplo são os cânones do corpo humano, que são recuperados da Antiguidade Clássica e permitem um maior realismo na representação do homem. Essencialmente, procura-se copiar a realidade, utilizando estas regras matemáticas que auxiliam a observação visual. A imitação da realidade foi não só uma forma de avaliar a capacidade técnica dos artistas do Renascimento, mas também uma forma de facilitar a compreensão do público, ou seja, se a obra tem um referente que o público conhece, é mais fácil para ele compreender. Esta situação será ainda mais reforçada durante o Barroco, que se segue ao Renascimento. Consideramos então, tendo em conta o contexto da comunicação, que a arte é um objeto fruto do trabalho manual do homem que imita a realidade através da reprodução dos seus espaços e figuras numa imagem. Esta imagem de caráter artístico pode ser uma pintura, um desenho, uma gravura, uma escultura, entre outros. Nos dias de hoje, a arte segue uma ideologia diferente e é por isso que quero estipular esta definição. Sobretudo, desde o aparecimento da fotografia, a imitação da realidade perde um pouco o seu sentido. Atualmente, assistimos a uma tendência para opor a arte e a técnica, enquanto que, durante o Renascimento, a arte e técnica eram praticamente indissociáveis. Concluindo este ponto, vou apresentar-vos o tema central da minha comunicação, que liga a arte e as ciências da saúde numa disciplina. Essa disciplina é o desenho anatómico, que é um dos campos da ilustração científica, que inclui outras áreas, como o desenho botânico, como podem ver nas imagens, de um lado uma ilustração botânica, do outro uma ilustração anatómica. Através do desenho anatómico, a arte revela-se importante para a evolução das ciências da saúde, permitindo que estas se desenvolvam e facilitando o seu ensino, pois permite que haja um maior conhecimento do corpo e a imagem em si permite que a informação seja divulgada de uma melhor forma. O desenho anatómico consiste na representação do corpo humano, como o próprio nome indica, sendo que tanto o exterior como o interior são representados e, sobretudo, o interior. Logo, este tipo de desenho surge na sequência da dissecação dos cadáveres, uma vez que é necessário o contacto com os órgãos e com outros componentes do corpo humano, como os músculos, as veias, etc. Tais dissecações eram realizadas por médicos, existindo uma parceria entre estes e os artistas, que mais tarde irei reforçar. No entanto,
Este casamento entre arte e ciência apenas se completa no século XVI. Até aqui, o estudo da anatomia humana passou um pouco despercebido e não recebeu muita atenção. Portanto, vou passar a explicar um pouco da história da anatomia e mencionar alguns dos nomes que contribuíram para esta, desde a Antiguidade Clássica até ao Renascimento. O estudo da anatomia humana passou por uma grande fase de progresso nos séculos III e IV a.C., devido aos estudos realizados por Herófilo e Erasístratos na Alexandria. Entretanto, dá-se um período de decadência nesta área da ciência devido à proibição da dissecação do corpo humano. Esta proibição foi feita por volta do século II a.C., por razões éticas e religiosas. No século II d.C., ainda com a proibição, Galeno de Pérgamo, médico e filósofo romano, publica uma grande obra na qual a anatomia ocupa um lugar de destaque. No entanto, esta obra foi ignorada durante alguns séculos. Galeno, devido à proibição da dissecação, realizava várias observações, mas em animais, como macacos, cães e porcos, o que leva a que a anatomia não pudesse ser completamente aplicada ao corpo humano. Durante a Idade Média, a proibição da dissecação mantém-se e o ensino da anatomia continua limitado. O pouco saber que existe provém dos povos árabes. Entretanto, no século XIII, as obras de Galeno são redescobertas e, sobretudo devido à invenção da imprensa e à tradução das obras clássicas, ganham um grande destaque e este passa a ser conhecido como o príncipe da medicina. Mondino de Luzzi faz as primeiras autópsias e escreve a Anatomia de Mondino em 1316, iniciando uma reforma nos estudos anatómicos. No entanto, estes estudos são apenas publicados nos finais do século XV. Portanto, aqui, com o Renascimento, a dissecação passa a ser vista de outra forma e as autópsias são permitidas. No entanto, até ao século XVI, o ensino da anatomia era essencialmente livresco, os conhecimentos anatómicos eram transmitidos de geração em geração, sem qualquer atitude crítica e com a única preocupação de perpetuar o que estava escrito. Ou seja, existiam ilustrações, mas estas ilustrações eram muito simples, não eram muito profundas, eram análises muito simples do corpo humano. Portanto, não tem importância, sendo que lá está, o ensino é essencialmente livresco. Esta situação vê-se alterada graças ao trabalho de Andreas Vesalius, que baseia a sua pesquisa num método diferente, introduzido numa visão mais espacial do corpo humano. O anatomista deu importância não só ao seu funcionamento, mas também à sua forma. Para ele, o verdadeiro era o que se via e não o que estava escrito nos livros. Esta forma de pensar levou Vesalius a examinar os corpos e tirar as suas próprias conclusões, em vez de considerar as palavras de Galeno de Pérgamo como verdades absolutas, acabando por descobrir alguns erros do médico romano. Portanto, enquanto a grande parte dos anatomistas limitavam-se a seguir aquilo que já estava escrito, Vesalius decidiu ir investigar por ele próprio. Até aqui, ninguém duvidava dos escritos de Galeno, uma vez que também a investigação na área era pouca, porque não era permitida. Para além dos seus avanços na anatomia, Vesalius tinha consciência da importância que a imagem tinha para o ensino e apercebeu-se que a invenção da imprensa iria reforçar ainda mais o poder da ilustração e das imagens. Neste sentido, procurou relacionar os seus textos sobre anatomia com desenhos que ilustrassem as situações. Desta forma, iniciou uma revolução no ensino da anatomia e em 1542, penso que no resumo diz 43, mas foi um erro, publica De Humani Corporis Fabrica, que deu corpo aos seus estudos.
Vesalius marcou assim, desta forma, a anatomia moderna, pois a partir do momento em que ele publica a obra, a anatomia sofre uma grande revolução e os estudos desenvolvem-se. Portanto, o desenvolvimento da anatomia vai, consequentemente, fazer com que o desenho anatómico também se desenvolva. Quanto mais profundos eram os estudos anatómicos, mais desenhos eram realizados, representando várias perspectivas e várias singularidades de cada órgão, músculo, etc. A mentalidade renascentista teve também um importante papel nesta situação, devido à corrente humanista, que mais tarde também irei mencionar. Entretanto, para além de... isto é uma representação de Vesalius. Agora, para além de Vesalius, também Leonardo da Vinci teve uma grande importância, na evolução do desenho anatómico, e os seus desenhos são anteriores a Vesalius, no entanto, mantiveram-se guardados, só foram descobertos no século XX. Portanto, até aqui, Vesalius foi sempre o nome mais importante. Peço desculpa. Estes desenhos mantiveram-se guardados, escondidos, não se tem bem a certeza. É possível que tenham sido vistos e tenham tido alguma influência, mas não se tem a certeza, pois só vieram ao público no século XX. Da Vinci foi um dos mestres do Renascimento, foi um gênio, inventor e artista, movido pela curiosidade e necessidade de compreender a natureza, pela qual tinha um grande apreço. Realizou diversas investigações, ele tinha uma grande vontade de conhecer a natureza e realizou-as por conta própria, digamos assim, que são comprovadas pelos textos que ele deixou e pelos seus desenhos. Um desses campos de estudo, como já mencionei, foi a anatomia. Também se apoiou nos escritos clássicos de Galeno, mas rapidamente tirou as suas próprias conclusões e, tal como Vesalius, fez os seus próprios estudos em conjunto com outros médicos. Com médicos. Da Vinci é, assim, considerado o criador do desenho moderno de ilustração científica, que é um instrumento essencial para os anatomistas e biólogos. Os seus desenhos combinavam o realismo pictórico e a clareza dos diagramas, como podemos ver através da imagem. Agora mostrar algumas imagens. Isto é uma pintura de Rembrandt que ilustra uma sessão de dissecação do cérebro. Portanto, tudo começava nestas sessões e passava posteriormente à representação. Aqui temos mais uma sessão, já de outra época. Entretanto, a questão do humanismo foi também bastante importante para o desenvolvimento da anatomia na época do Renascimento. Peço desculpa. O desenvolvimento da anatomia durante o Renascimento não acontece por acaso. É necessário ter em conta que nos encontramos numa época histórica de grande progresso técnico e científico e alvo de uma mentalidade humanista que valoriza o homem e aquilo que o caracteriza, tornando-o num objeto de estudo. A corrente humanista surge ligada à religião ocidental. Segundo a visão renascentista do mito da criação, o homem é uma obra do artista-criador e ocorre um desenvolvimento na dimensão antropológica do cosmos. É importante referir que a centralidade do ser humano não implica uma ruptura com a representação teocosmológica do mundo como criação divina. Pelo contrário, o excesso de ordem e beleza do corpo humano inscreve-se numa visão religiosa do mundo. Portanto, o homem é uma criação de Deus e Deus é visto como o artista supremo. Desta forma, deve ser estudado.
Na lógica renascentista, Deus criou o mundo e a máquina humana à qual deu especial atenção. Como obra-prima do Criador, o homem deve ser apreciado. Neste sentido, desenvolvem-se várias áreas de estudo, a antropologia, o humanismo, que consequentemente suscitam um maior interesse pelo estudo da anatomia humana. O estudo anatómico reveste-se de grande utilidade não só para os médicos e filósofos, mas também para os poetas, historiadores e teólogos. Nas palavras de Fúcius, trata-se efetivamente de uma ciência orientadora, já que a estrutura admirável do corpo revela a espantosa providência de Deus. O corpo é a chave de leitura do universo, funcionando como um microcosmos, que representa a medida da justa proporção das partes do macrocosmos. Do ponto de vista epistemológico, o corpo é um dado de observação empírica que importa dissecar e analisar minuciosamente, mas é também um conceito. No entanto, esse conceito não é diretamente apreensível por uma inteligência finita como a humana, logo, a via humana da aproximação é empírica e também imagética, através da criação de imagens. Ou seja, para conhecer o seu próprio corpo, o homem necessita de recorrer às experiências empíricas e representá-lo visualmente. A anatomia torna-se alvo de estudo de médicos e artistas, enquanto a ciência estuda o funcionamento do corpo, a arte analisa e retrata as suas formas. Como podemos ver nestas imagens, do lado esquerdo temos uma representação, são desenhos da anatomia do olho, que esquematizam e explicam os vários componentes, e do lado direito temos representações de apoio à arte que explicam como o olho é representado dependendo da direção para onde olha. E temos mais uma imagem de uma dissecação realizada por Rembrandt, em que se verifica a dissecação de um braço. Eu vou proceder à amostra de várias imagens que explicam o processo, como a observação passa ao desenho anatómico e como os artistas também aproveitam estas observações. Portanto, aqui temos várias representações do braço e da mão feitas por Leonardo da Vinci. E aqui temos um tipo de desenho já resultado das observações que permite posteriormente passar à pintura.